da SGTV, do programa Almanac Confusão, mais uma entrevista, e hoje com uma pessoa que antigamente a gente chamava de excelência, excelentíssimo senhor José Luiz Borges, digníssimo prefeito de São Gotardo no período 1973-1976. Falei certo, doutor José Luiz? 73, 77. 77? Pois é, está aqui o pessoal para ouvir o seu boa noite e a sua apresentação. Aí a palavra é sua. É um prazer imenso falar novamente do povo de São Gotardo, aquele povo que eu amo, a terra que eu nasci e que eu gosto tanto. Sinto muito honrado em estar aqui participando desse programa e vamos ver o que nós temos para esclarecer a todos vocês, meus amigos de São Gotardo. Ô Zé, ó, pelo que nós já conversamos, a gente pode ficar aqui horas. Mas nossa programação é para uma hora de conversa. E aí vamos mostrar aqui para o nosso público quem é Zé Luiz. Você já falou que é prata da casa, nascido aqui no Capão do Caçador? Nasci lá no Capão do Caçador, e de lá vim para aqui menino. Mas nós mudamos, meus pais mudaram para Uruana, Goiás, mas eu nem lembro disso, que eu tinha 2 anos. Né? Depois retornamos para São Gotardo e aqui eu estou até hoje, aqui nessa terra bendita aqui, boa. Pois é, quer dizer que você não passou a infância propriamente no Capão, né? Não, aqui em São Gotardo mesmo, aqui na cidade, certo? Cidade muito... Mas era bom. Era bom. Cidade muito... Nos idos 1940 para 50, né, Zé? Eu nasci em 42, vivi minha infância toda aqui, na rua, principalmente nessa avenida aqui, que eu moro, em Rio Barbosa. Eu morava aqui nessa esquina aqui da Santa Casa, do lado de cá, um casarão que tinha ali, tinha umas 40 janelas. Ou seja, já era assim uma via larga como é hoje? Era a mesma via larga. Era uma estrada? Não, era uma avenida mesmo. Até ali como que eu posso dizer, ali, para lá onde morou o Sr. Neném, consultor, por ali. Certo? Situando hoje, pouco depois da Santa Casa, no sentido cemitério, né? Quarteirão depois. Depois, ali a avenida ia larga. Depois de terminar a avenida, tinha só uma estradinha para ir lá para o Capão e para ir no cemitério. Certo? Então era uma dificuldade danada para levar os... O cemitério já era ali, né, Zé? Era. O cemitério era considerado longe da cidade, né? Era considerado longe, muito longe. Lá eu e o Juquinha Borges tinha mania de carregar os mortos. Eu sentia honrado com aquilo. Né? Sim. Mas era só uma estradinha. Né? E quanta mudança que teve, hein, Zé? Em meio século, né? Porque o cemitério mais antigo você não conheceu, porque ele foi Não, ele o cemitério foi antigo é mudado. aqui na igreja, aqui do Cremúndio. Era na igreja, né? Ali onde morava o seu Cremúndio, a igreja, a farmácia Zé do Lino, certo? Eu lembro direitinho que quando eu fui para a farmácia, eu era menino, vim do colégio, minha mãe arranjou um emprego para mim, eu fui trabalhar ali na farmácia, e abriram o Banco do Brasil. Era o Osíris que era o gerente do Banco do Brasil. E um caso interessante, o Zé do Lino, adular a esposa do senhor do Osíris, ofereceu ela no quintal dele, tinha muita mandioca, ela podia arrancar à vontade, tudo. E eu arrancava e comia, levava para casa e comia. Sabe? Aí ela falou, Zé Luiz, você podia arrancar as mandiocas para mim aí no quintal, que o Zezé me deu? Eu falei, eu posso arrancar o tanto só quiser, mas só tem que lembrar que aqui está em cima do cemitério. As mandiocas aqui é gostosas, macias, porque
é um cemitério aqui. Eu falei, não quero isso não quero isso não quero esse jeito nenhum, não quero não precisa arrancar não. Foi graças a Deus, ficou só para mim. Ah, entendi. Muito bem. Pois é, mas é tanta coisa interessante que a pessoa mais velha sabe, e a moçada nem imagina isso hoje, né, Zé? Ah, mas primeiro a gente via de brincadeiras, de coisas, não tinha nada. Só tinha as famílias bravas, aqui de São Gotardo, qualquer coisa queria matar, queria... Tinha isso, então, Zé, quando você era menino? Tinha, certo? Qualquer coisa era matar mesmo, tudo. Mas A gente parece que o povo foi civilizando devagarinho, né? foi civilizando e muito mesmo. E São Gotardo é um paraíso. É. Ué. Você, antes de chegar aos anos 70, que são muito importantes na sua trajetória de vida, fale um pouco sobre a sua família, você falou, a família Borges, né? É. Meu pai foi a primeira loja que teve lá no Capão, né? Loja de tecidos. É mesmo, chegou a ter loja aí para cima. Tinha, meu pai tinha uma loja lá. Tinha muito morador, né? Tinha muito morador. E a gente daqui também comprava lá. Tinha uma loja grande lá, bem surtida. Para cima aí do atual cemitério. É, lá em cima, lá no fundo do Capão mesmo. Hoje é do Sebastião Ribeiro, certo? Mas lá, meu pai tinha uma loja. Ele tinha caminhonete, certo? Então, ele vendia muito tecido lá. Depois fechou, tinha filho demais. Fechou e abriu uma loja aqui. Nós viemos aqui, abriu uma loja aqui, na esquina aqui, onde tem essa loja de sapato ali. E os filhos dele, tudo rapaz, tudo sem cabeça e tudo. Acabou com tudo. É. Então quer dizer que Borges é daqui mesmo, né? Meu pai chamava-se Antônio José Borges, Tonico Borges, que era conhecido. E o pai dele, que era meu avô, que eu não cheguei a conhecer, vieram de Pratinha. Certo? Mas isso eu eu não conhecia eles. Não. Isso aí já vai para 1800 e tanto, né? Vieram tudo lá de Pratinha. Já ia tempo do Gotardo, né? Ah, devia ser. É tempo do Padre Querdoli. Zé, mas muito bem. Você é escola primária. Onde você fez a escola primária? Aqui na Afonso Pena. Foi na Afonso Pena? É. A diretora seria quem? Dona Maria Braga. Ah, Maria Braga. A Dona Maria Braga era casada com uma pessoa importante aí. Buglé. Com Buglé, família Buglé. Ele chamava-se... Pedro Buglé? Pedro Buglé. Isso mesmo. Pedro Buglé. Ele era o pai do Buglé do Atlético. O famoso jogador de futebol. Foi daqui. Ah, e ele ficou na história, Zé. Por que o Buglé, o nosso Buglé, Zé Alberto Buglé, né? É Zé Alberto mesmo? Mas ele foi entrevistado lá em Belo Horizonte. Ele foi o primeiro gol marcado no Mineirão, foi ele. Você já falou isso, você sabe disso. Primeiro gol do Mineirão foi dele. Isso o Zé Eugênio já publicou no jornal daqui. Ele ficou famoso e coisa, então todo mundo queria entrevistá-lo. E ele foi em entrevista, ele perguntaram ele de onde, ele era natural da onde? Ele foi de Brasília. Ele era filho natural de Brasília. Eu não quis assumir. E o povo daqui revoltou com isso. Ficou bravo, né? Portanto, ele veio aqui, voltou aqui, ninguém deu confiança para ele, não. É mesmo? Foi um pecado mortal para ele. Foi um pecado mortal. Eu não sabia dessa. Sendo que a mãe dele, a dona Maria Braga, foi diretora aqui. Foi diretora e é uma mulher queridíssima, o povo gostava dela, todo mundo gostava. E era mesmo uma pessoa espetacular. Ela foi minha diretora uns 4 anos. Zé, esse negócio da gente ter orgulho da terra da gente, parece que não é para todo mundo não, né? Fica com vergonha, né? Fala, não, eu sou São Gotardo. Mas eu não nego, não. É. Eu falo que eu sou de São Gotardo e ainda ria demais de mim lá em Belo Horizonte. Sim. Quando eu ia lá, era prefeito, chegava naquela secretaria, ser prefeito de São Gotardo. São Gotardo? Onde fica isso? Perto da Matutina, dos Tiros, Santa Rosa. Não sei, não. Eu não falava que era perto de Araxá, de Patos, perto da Matutina, de Tiros. E você não estava errado, né? Não, eles povo ria mesmo, sabe? Eu falava só assim.
por que não pode conhecer São Gotardo? Por que não pode falar São Gotardo? Eu não conheço São Gotardo. E São Gotardo hoje é uma referência mundial, né? Mundial. Pode ver. Hoje você tem orgulho. É. Eu tinha orgulho, toda a vida tive orgulho de falar que sou de São Gotardo. Certo? Sei. Agora, a gente tinha... Coitado do Buglé, foi infeliz, né? Foi. Mas naquela época talvez fosse compreensível. Eu não sei até se eu já passei por isso, eu acho que não, porque a gente saía cedo de casa, perguntava de onde você é. Eu às vezes falava até, eu sou lá do Gordura. Mas você... é bom, a gordura também é uma referência boa demais, que sempre foi aqui para São Gotardo, foi um distrito muito de muita rentabilidade. A história de São Gotardo nasceu não propriamente no Gordura, mas nas Perobas. Nas Perobas. Que depois passou por Gordura, né? Isso mesmo. Mas isso é outra história. Tem gente escrevendo livro, a história das Perobas, viu, Zé? Eu acho bom. Breve nós vamos saber muita coisa. Muito bom. Mas não vamos dar spoiler, não, né? Spoiler, você já está atualizado nessa linguagem? Spoiler é falar o que vai acontecer para frente. Mas você estudou também em Pará de Minas? Estudei em Pará de Era costume Minas. sair daqui para Pará de Minas? Era. Sabe, você vê as coisas. Sabe quem que me... Eu fui na empresa de ônibus, na Gontijo, uma jardineira, do Abilim Gontijo. Era o Abilim. Ele está começando, né, Zé? Estava começando. Você acredita que ele era o chofer da jardineira e o condutor, que ele pegava a minha mala, botava lá e arrumava lá dentro, tudo era ele sozinho. Sei. E hoje, quando os homens mais ricos do Brasil, você sabe disso? Essa né? super já morreu. empresa. Certo? Acho que ele já morreu. Mas ele deixou uma herança para os filhos dele. A maior riqueza do Brasil é ele, um dos maiores. Certo? Tudo construído com isso que eu estou te contando. Ele Então começou você andou sozinho. nessa... Era jardineira? Era jardineira, que era bicuda. Você Zé, não o lembra, que é não? uma jardineira? Explica aí para o É um ônibus, certo? Só que não tem esse hoje chique. Ele igual era esse ônibus. menor, Ele, né? ele era menor e tinha aquele bico. Ele era bicudo. E É. as malas iam em cima, né? Não, a mala tinha as coisas embaixo, mas tinha embaixo também. Tinha. Tinha. Zé, eu já andei nessa, não na jardineira, mas na estrada de chão, você chegava numa poeira feroz, né? Aí que nós íamos, eu fui toda a vida, foi na estrada de chão, olha. Passando aqui para Melo Viana. Que hoje Só já não terra de chama chão. mais Melo Viana, né? Hoje é Serra da Saudade. Serra da Saudade. Eu passei, foi ali, ó. Todo meu Como é que tempo. era o trajeto? Melo Viana? Melo Viana, você ia ter luz? Não. Não, ia para Araújo? Não, Edson, ali você ia até uma cidade que tem para lá de luz. Eu sei que não. Certo? Saía lá onde você está falando, saía lá no Rio São Francisco, lá no Coisa. Mas não tinha nada para cá. Quando não. chegava em Pará de Minas, de Pará de Minas para Belo Horizonte já era, tinha um calçamento Era Paranapipe. paralelepípedo. Caramba, hein? Pará de senhor? Minas. E a Belo Horizonte. quando chegava ali, o pessoal ia, Benedito Valadares que rumou. o pessoal ia para Belo Horizonte, já era um sucesso aquilo, né? Agora a estrada limpinha, né? O doutor Acrísio tinha o hábito de usar um negócio de guarda-porca, falava? Guarda-porca. Por que guarda-porca? Vestia Isso, igualzinho. guarda-porca. Igualzinho esses médicos de hoje. É. Doutor Acrísio ia para Belo Horizonte, vestia aquele guarda-porca, coisa branquinho, e ia. O dia que eu chegava aqui, estava amarelinho mesmo, o guarda-porca dele. Era poeira, né? Era poeira. Pois é, mas você falou, colegas seus lá em Pará de Minas, São Gotardense que ia também para lá, quem mais? Ó, tinha, Você lembra? que eu lembro, tinha o Pedro Londe, que era o meu maior amigo lá, certo? Eu gostava demais dele, tadinho. Era internato, né, Zé? Veio a falecer, mas eu gostava demais dele. Pedro Londe, o Dalton Londe, certo? O Dalton Londe, ele mandava, que ele era chefe, e batia o sino, tudo. Nós tínhamos que obedecer, tudo. E ninguém gosta de cumprir ordem. Então, tinha o Dalton, depois foi o João Londe também, né? O Isidoro do Erotido Batista, era gente muito boa comigo também. Isso daqui. Depois, a turma grande do Carmo Paranaíba.
Também ia. Ia, o ônibus ia lotado. Engraçado, Zé, e Patos de Minas estava perto, não ia para Patos. Não, né? mas Patos não tinha. Nem para Araxá. Araxá foi depois no Colégio Dom Bosco, né? O Colégio São Francisco, no Pará de Minas, era referência em toda Minas Gerais. Né? Era. São Francisco era dos padres holandeses, todos holandeses. Né? Nós acabávamos com os padres holandeses. Vinha direto da Holanda e não sabia falar português. Sim. E nós zombava deles. E É. ficava vermelhinho, igual um peru, É mesmo? de raiva. Né? E nós ria, achava bom. Interessante. Meninada, você sabe. Não é coisa. É. Ainda em bando ainda, né? Zé, agora vamos tirar você da escola, porque você terminou o ginásio? Não, nem cheguei com. Não, você fez, só a você terceira fez o série. científico, não? Fui, até no terceiro ano. Certo? Ah. Mas não quis de jeito nenhum, Você não quis abandonei, eu saber queria mais. era trabalhar. Certo? Achava que aquilo naquele tempo eu tinha na cabeça que estudar era bobagem. Tinha que trabalhar e ganhar dinheiro. Certo? Que eu via todos os outros ganhar dinheiro e os outros colegas meus foram para Belo Horizonte, igual o Tonquito, o Pedro Soares, os outros tudo foram, e sempre foram só estudar e não tinha nada. E eu trabalhava, mas eu tinha Você tinha... ordenado, tinha um dinheirinho, achava bom, certo? E saía, a turma toda saía, dos que tinham maior poder aquisitivo, saía e ia estudar em Belo Horizonte. E largava só nós aqui. Nós era o restolho. Era o Restolho. Você, nessa história de Restolho, você virou prefeito, né? Mas antes disso, conta aí, que tipo de serviço você começou a fazer antes de farmácia? Ou não tinha? Antes da farmácia. Você chegou a engraxar sapato? Foi a juventude toda engraxando sapato. Ah, sim. Certo? Mas depois vim aqui nessa casa que eu estou te falando aqui lá, meus irmãos tinham um açougue, certo? Sim. E eu ainda entregava carne. Mas eles quase acabavam comigo, me judiava demais. Que punha peso demais e eu saía torto, certo? Ah, mas no Pra carrinho? carregar. Não, tabuleiro nas costas. Nas costas? É, mas sofri mesmo com esse negócio de coisa. Eles não importavam com isso não. Era só irmão, parte pai, certo? Então, tive que sofrer, aguentar calado, sair entregando carne. É. Depois minha mãe arranjou um engraxado para mim, eu fui engraxar sapato. Zé, você era menino de tudo, uns 10 anos, não? Ah, era uns 10 anos. Que- Depois. Menino começava a engraxar era com 10 anos, né? Ah, eu acho que eu fui até antes dessa, porque eu estudava, vinha da escola, eu tinha que pegar vinha do grupo, tinha que pegar o engraxate e sair, pegava, ganhava um dinheirinho, voltava e entregava à minha mãe. Certo? As pratas. Pegar à minha mãe. E ela abriu uma conta para mim no banco financial, parece. Acho que foi. E quando eu fui estudar, o meu primeiro ano, quem custeou meu primeiro ano de estudo fui eu mesmo. Com aquele dinheiro que eu ganhei, que a minha mãe guardou. Mas você falou custeou onde? No grupo? No chamado grupo? Lá no São Francisco. Ah, lá fora, né? Pará de Porque aqui não Minas. pagava nada. Não, aqui não, lá em Pará de Minas. Afonso Pena, né? É. Eu estudei na Afonso Pena. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Depois fui embora Você para lá. lembra de alguma professora, não? Lembro. Minha primeira professora foi a dona Célia. Dona Célia, dona Terezinha Campos. Dona Terezinha Campos. Irmã do Nenê. Gatinho. É, do Terezinha Nenê. Campos. Era uma pessoa fora de série, mas era boa demais. Ela tratava os alunos com maior delicadeza e tudo. É parenta do Roberto Campos? Dimas Campos, das Perobas? Eu acho que sim. Deve ser, né? Acho que sim. Mas, Ela foi do primeiro ano. Segundo, terceiro, lembra, não? Ou era uma professora não, só? não era. Depois a dona Célia do Ilcenso, a mulher Célia do Ilcenso, a dona Catarina, mulher, Nossa Senhora. Era professora, era brava demais. Cortava nós na vala de marmelo, que era feio. É mesmo? Batia. Essa dona Catarina Rezende é famosa. Ela né? batia na gente com vara de marmelo mesmo. É. Uma vez ela encomendou para levar os meninos
quem tivesse vara de marmelo na casa, sucesso para ela. Ela encomendava. E um tal Zé Cornélio, irmão daquele Sebastião, um boi que eles falavam aqui, Sei. trouxe um punhado para ela. Punhado. Quando veio, nós chegamos, ele chegou e entregou para ela. E nós era uma turma, tinha uma turminha lá dos mais farristas, coisa. Nós falamos, vamos consertar ele. A hora que saiu, acabou, soltou, nós fomos embora, na saída lá, nós cercamos ele lá na praça, mas demos um cu nele. Mas batemos nele até medo, tadinho. Você vai trazer mais vara, agora eu sei que vai apanhar. Ele trouxe um punhado de vara para a dona Catarina bater em nós. E ele era colega. É colega nosso, nossa. Aí ele era juizado, ele era bom. E nós não. Que coisa, né, Zé? Porque os pais também ninguém achava errado, né? Não, na verdade, quem estava certo são elas. Eles tinham que corrigir. Tinha. Nós era mau elemento mesmo. Né? A turma era mau, então as professoras tinham que corrigir mesmo. Agora tinham umas que corrigiam era com carinho, coisa, abraçavam, né? Tinha outros que eram no chicote, na vara. Né? Mas não. E depois, meu quarto ano, eu tirei aqui o diploma com a dona Ida Prados. Ah, a dona Ida Prados. A mãe do Luiz, do Oscar, da Titiza, da Tatati. Uma pessoa extraordinária também, uma mulher boa. Eu gostava demais dela. Foi a minha professora de quarto ano. Pois é, tá aí um registro importante, né, Zé? Fazer a prova final, fui fazer a prova final, depois tinha a prova oral. Ah, você me falou isso, eu achei muito interessante. Jair Pinto dos Reis. Não. Que fez a sua prova oral? Não. Não? Foi o Randolfo. Foi o Randolfo. Randolfo Prados. Randolfo Prados. Mandou sentar na frente dele, ele sentou na cadeira e eu em frente. Foi me perguntando lá. Randolfo da Silva Prados, que foi vereador. Isso. Aí pelos anos... Ele era inspetor. Inspetor escolar, né? Homem também Como é extraordinário. que era essa prova oral? Você tinha que ler, eles perguntavam? Não, você sentava lá, não levava nada, nem um lápis, nem nada não. Ele sentava lá, um caderno igual a você aqui, e começava a perguntar. Que data que foi o descobrimento do Brasil? Certo? Eu falava, vocês foi 1500 ou 1522? Por aí. Escolhe o que você quiser. Eu era terrível. Entendi. Tiradentes, era desse jeito. Perguntava essas coisas, que eu toda a vida detestei, a coisa que você gosta. Detestei de geografia. Geografia. Fui péssimo em geografia. Certo? Eu era campeão na sala de matemática. Certo? Agora, a dona Lourdes, doutor Ival, foi um dia substituir, ela passou um problema no quadro, né? E lá eu fiquei olhando ela escrevendo o quadro, escrevendo, ela que acabou de escrever, eu anotei no caderno, levei para ela lá na mesa, ela falou, já não deu prazo de você fazer, não. A hora que eu estava escrevendo, eu estava fazendo na cabeça. Fazia tudo. Conta tudo na cabeça. Fazia tudo antes. Eu era igualzinho uma calculadora. Ô Zé, hoje você chega no comércio, assim, às vezes a menina está lá no caixa, você já viu, né? Você dá uma nota de 50, ela tem que cobrar 25. Faz a conta na... Não, até hoje, que eu já estou mais ultrapassado, já não estou aguentando, minha memória já está, às vezes, falhando. Mas a sua memória está fantástica. Eu chego nesse supermercado e coisa, a pessoa vai lá para cobrar, eu dou dinheiro, vem com a maquininha para poder. Eu falei, minha filha, você tem que votar tanto, você tem que cobrar tanto. Ela espera aí. E vai confirmar lá. Pois é, Zé, mas você falou aí que você começou então a trabalhar carregando carne. Era costume? Como é que a pessoa... A gente entregava nas casas. Telefonava para o açougue? Tinha telefone não, rapaz. Encomendava. Você, eu falei isso de brincadeira, que eu sei que não tinha. Então eles encomendavam no açougue, vinha cá, encomendavam. Às vezes já tinha freguesia feita, freguesia também, né? Ia lá e perguntava quantos quilos podia mandar, que ia matar tal dia, coisa, certo? Quarta-feira vai matar vaca, certo? Sexta-feira vai matar pouco, certo? E era assim, então ia lá e falar com as pessoas o que queria.
e eu tinha que sair entregando. Mas depois de tudo isso, Edson, que eu voltei do colégio, minha mãe foi arranjar emprego para mim, eu fui trabalhar de enfermeiro para o doutor Manuel Aguiar. Trabalhei um ano, mais ou menos, de enfermeiro para ele. É. Eu era enfermeiro. Né? Aprendi a dar injeção, aprendi muita coisa com ele lá e tudo. Você era muito novo nessa época. Você É, devia ter uns. estava construindo a 16. usina do Abaeté. É. Estava começando a construção da usina do Abaeté. Ele era médico Ah, lá dos trabalhadores da usina. ah. Todo sexta, sábado eu tinha que ir com ele lá, carregando a pastinha dele. Né? Sei. Para ele poder. Ele atendia onde mesmo? Lá na usina, lá na beira do Abaeté. A usina do Abaeté ali, ó. Essa usina não existia, não? Não, não existia não, ué. Eu vim construir ela todinha, eu vi a construção dela todinha, A energia de São Gotardo vinha de onde? de lá. Não, antes, É. antes foi uma usina que o seu tio um dia fez, ali no Córrego Confusão, Matador, né? Usina pequena, e ele construiu o seu Pois é, tio. mas era já. Meu tio, acho que ele incrementou mais, aumentou. Porque o Gerson Duarte Coelho já tinha feito essa usina ali na Confusão. O Matadouro era ali, né, Zé? É, justamente onde hoje é o Matador. Onde, Ho- não, ho- hoje é não, delegacia. Hoje é delegacia, mas o Matador O era lá. Matadouro era ali, né? Era lá. A cidade era pequena, né, Zé? Pequena demais. O Zé não tinha carro também, não, né? Praticamente. Não, tinha umas Quando caminhonetes. você era né? menino, que eu estou falando, né? Tinha umas caminhonetes. O Juca Franco tinha uma caminhonete, certo? O Inácio Borges, certo? E o outro- Isso aí nós estamos falando nos anos 50 para 60, né? Eles tinham caminhonete, aquelas caminhonetes Studebaker, Internacional. Sei. Né? E Então, Jeep, né? Jeep veio depois. Jeep já era depois? mais moderno. Era? Era. Jeep até eu cheguei a ter. Né? É. Jeep da Williams. Você é engraçado, eu já ouvi isso, mas eu sei que você viu. Ouvi dizer que bomba de gasolina era do Clarimundo. E era no meio da rua. No meio da rua, ali onde começa a avenida. A avenida da igreja que sobe. É, Como é que chama essa avenida, Zé? Nós estamos Rui Barbosa. Nós Nós estamos em aqui- geografia. Não, lá é Rui Barbosa. Rui Barbosa. No início da Avenida Rui Barbosa, ali naqueles canteiros, que canteiro foi eu que fiz, mas não tinha não. Certo? Então, ali tinha uma bomba de gasolina do Clarimundo. Era uma bomba que ela ia afinando, lá em cima tinha uma bola de vidro, certo? Pra você ver a gasolina passar lá. É. Mas era na munheca, não tinha negócio Ah, é não. munheca? Não tinha energia que dava para tocar, não. Ah, a energia era fraca. Era fraca. Energia era, eles falavam tomate. Os tomatinhos, né? É. Vermelhinha à noite. É. E passava a noite inteira com aquilo aceso? A gente Porque não iluminava muita não coisa. iluminava nada não, mas dava para quebrar o gás. É. Tinha lamparina também, tinha candeia, não sei, coisa. Ô Zé, vamos evoluir nisso aí, que você tem muita coisa para contar. Sobretudo quando você se tornou um aplicador de injeção. Você aprendeu com o doutor Manuel. Aí você foi trabalhar na farmácia. Como é Aí que eu foi fui isso? na farmácia, eu era funcionário do Zadolino. Aí, Que é seu parente, né? sobrinho da minha mãe, meu primo primeiro. Aí eu tenho que agradecer muito porque ele era muito severo, mas graças a Deus ele me ajudou demais na vida. E no fim ele me deu sociedade, pequena, mas me deu sociedade. Aí eu passei a ganhar dinheiro. Ganhei dinheiro demais com farmácia aqui. Chegou a época que eu tinha 5 casas, eu era dono de 5 casas aqui em São Gotardo, lote, tinha 2 carros, tinha caravana, E caminhonete, novo, tinha né? tudo. Você estava E na fase dos 20 para novo, 30 anos. tudo. Eu tinha tudo. Depois fui entrar para diabo dessa política, acabei com tudo. É. Pois é, Zé, mas conta um pouco mais, que eu sei que você se tornou uma figura muito conhecida e benquista, pelo fato de você ir lá e aplicar uma injeção na pessoa e não doía. Não tinha um negócio assim? Tinha.
Porque Eu já naquela vi época, falar assim, não, a injeção do Zé Luiz é boa, que não dói. é porque de primeiro usava, até o doutor Jorge, até pouco tempo ele aceitava. Naquele tempo usava demais, era benzetacil. E é uma dor terrível. Mas aí lançaram um vidrinho de anestésico, chamava xilocaína. Sim. E o que eu fazia? Né? Eu tirava 1 centímetro de xilocaína, injetava na benzetacil e aplicava no sujeito. Não doía, porque anestesiava, né? Então, eles achavam que eu era o doutor bom, certo? Você Mas tinha a mão boa, mas você ficou craque também nisso, né? Ô Edson, eu arrependi de ter saído da farmácia, mas eu arrependi que eu fui ficando meio estressado, que eu atendia sempre tanto de criança, que naquela época, médico nenhum atendia pobre, não. Né? Então caía tudo lá para mim. Os pobres. Todos os meninos pobres, tudo, as famílias de pobres, tudo ia para mim. Eu só comprava remédio se a pessoa me dava amostra grátis, os viajantes. Então os viajantes traziam uma maleta de caixa de amostra grátis e eu fazia uma farmacinha, lá tinha uma farmacinha de amostra grátis. Então o pobre chegava lá, eu para consultar, para olhar, eu olhava o que tinha e graças a Deus eu fiquei. Edson, eu vou falar a verdade para você, sem medo de errar. Eu era melhor que muitos médicos, com prática. Certo? Porque você botava a mão na massa mesmo, né? Mas o doutor Zé Pessoa e o doutor César me chamavam lá no hospital, eu ia lá, tinha conversa danada com eles, e toda a receita deles que vinha para mim, eu olhava, acompanhava o tratamento do cliente, o que ele estava tomando. E assim eu fui aprendendo. Né? Eu fiquei na farmácia muitos anos, né? E depois eles resolveram me lançar prefeito, que eu não queria de jeito nenhum. E fui entrar nessa. Pois é, Zé, mas então quer dizer que você foi muito, a gente fala, muito precoce na atividade de ganhar dinheiro, trabalhar, e você se deu muito bem pelo seu tipo, você conhecia todo mundo. Conhecia todo mundo e graças a Deus até hoje ainda conheço. Eu tive ontem ali no supermercado, vi um velho lá, Guilherme Álvares de Souza, lembrei até o nome dele na hora. Cheguei e falei, ô Guilherme, você tá bom? Ele me olhou, Zé Luiz, que saudade de você, Zé Luiz. É dos antigos, certo? Sim. Eu conhecia todo mundo e pelo nome, Edson. Ô Zé, eu tive o privilégio de conversar bastante com você, porque eu considero isso um privilégio que o nosso público está tendo agora. Porque essa nossa conversa aqui é com todo mundo que nos prestigiar também no nosso programa, na SGTV. E nós sabemos que toda cidade tem certas pessoas que se tornam, assim, parte do folclore da cidade. Faz parte da história. Por exemplo, eu falo assim, Antônio da Luca. Virou até um nome de rua. Foi eu que coloquei. Você que colocou. Foi Antônio de Oliveira Campos. Pois é, fala para o nosso público aí um pouco sobre o Antônio da Luca. Antônio da Luca, ele era... Você não era prefeito ainda, não, antes de ser prefeito. Depois que eu fui, mas quando eu fui prefeito... Então, é só para situar, nos anos 60 para 70. Né? Ele trabalhava lá no Grande Mundo, né? Sapecar porco, matar porco e sapecar porco. Sei. Ele ia nas roças aqui e trazia aquele monte de folha de bananeira seca para poder sapecar os porcos. Né? E o Cremundo brincava demais com ele. Né? Encostava e falava, nego, sem vergonha, vagabundo, você não está trabalhando direito e coisa. Ele falava, cala a boca, Cremo, cala a boca, que você está aqui, tudo que tem aqui é meu. Eu sou dono disso tudo, eu sou dono de tudo. E você para de me amolar. E o Cremundo achava bom, ria, né? Achava que ele tem enorme mundo. E assim, o Farnezinho, por exemplo, gostava. Mas só antes de você falar do Farnezinho, também era outra pessoa muito folclórica, né? O Clarimundo Soares, que você está falando, era uma pessoa muito importante na cidade. Ele era dono do armazém principal, um dos principais, onde hoje como é que chama o mercado ali? Mercearia Avenida. Avenida. Bem ali no início da avenida, subindo.
Ali era o armazém do Clarimundo. Isso. Inclusive era onde o povo estacionava os veículos na época, era tudo cavalo, né? Só cavalo. Só cavalo, né? É, O mas- Clarimundo era dono do cinema Dono do cinema. e é dono também ali de um ponto que se tornou importante, que era o Bar Esparta, onde o povo se reunia. Então o Clarimundo era uma pessoa muito respeitada. Que é a praça. E brincalhão. Lá da esquina, aquele, tudo ainda era E irmão família. do Zé Dulino, que era o seu Isso, patrão, é. né? Pois é, mas então você ia falar do Farnezinho? O Farnezinho ficava mexendo muito, fazendo raiva no Antônio da Luca. Sei. Certo? Lá na praça. Aí eu já era rapazinho, certo? Rapazinho, mas de 15 anos, 16 anos. Certo? E o Farnezinho me encheu demais, passeando no Antônio da Luca. O Antônio da Luca passava a faca assim lá no passeio, certo? Que saía aquele fogo. O Antônio da Luca. Eu falei, Farnezinho, a hora esse homem ainda te mata. Então você fica brincando, Ele ficava bravo, né? para com isso. Você está achando que é brincadeira e coisa, todos nós sabemos que é brincadeira, mas uma hora ele pode enfesar e vir em cima de você e te mata. Você pode parar. Aí ele maneirou as brincadeiras com o Antônio da Luca. Mas, Pois é, foi numa época que começaram a colocar telefone. Isso aí foi já na década de 70, né? Porque eles falavam que o presidente, que era um general, tinha ligado para ele. Como é que é essa ele história? atendia. Porque era Era novidade o Hugo. telefone. O Hugo. Não era novidade o telefone? Era novidade. Aí é negócio de passar trote. O Hugo, tio Hugo, do João Filho Lopes. do João Lopes do Cartório, que hoje é o nome da avenida, né? Isso. Avenida do João Lopes. O Hugo, o Biba e outros, certo? Pegava o telefone, via que ele estava aqui no armazém, chamava o telefone. O telefone era aquele. Até a minha mulher trabalhou lá, ali hoje é o telefone. Tonzinho Barbosa. Telefone, né? Então, eles chamavam, via que ele estava ali e chamava lá, mandava chamar ele. E falava que era o presidente da República, queria falar com ele e tudo. Sei. E depois falava, dava outra chamada, falava que era o general, isso, aquilo, e coisa. E a gente ri demais, que no telefone, eles falavam, aqui está falando é o general, e coisa, faz favor de fazer continência. E ele, pum, pum. É. Batia continência. Era bom pro telefone, batia continência no telefone. Era engraçado, era uma vida boa. Diria, hoje acabou isso, tinha esse povo todo que você está falando aí. Pois é, tinha um punhado. aqui outros também, por exemplo, tinha. Eles falavam que era Rosa Doida. Eles chamavam assim. Era, Dona Rosa, tadinha, ela era doida, louca mesmo. Ela não fazia mal para ninguém, certo? Ela tinha um saião comprido, ela descia essa praça aí, andava para todo lado, mas não fazia mal para ninguém, certo? Só encostava, todo mundo chegava. Mas ela falava tudo, só conversar sozinha, chamar os outros, e cumprimentava, entrava lá dentro do Banco Brasil, entrava lá para dentro do gabinete do... Ela tinha uma entrada livre, né? Livre, todo mundo não importava não. Lá na farmácia ela ia entrando lá, ia lá para dentro e tudo, mas deixava. Deixa ela coisa, ela não fazia mal a ninguém não. Certo? Coitadinha. Depois, um dia, Edson, ela encheu uma bacia de gasolina, viu? Sentou na bacia e botou fogo. Era uma mulher de quase uns 2 metros de altura e ficou um trenzinho lá dentro da bacia. Morava no Cargueiro ali, onde é Isso Dalila também hoje. eu sabia Fazia dó. mais ou menos. Você viu isso, né? É da minha época. Certo? Outra também que era muito, também, o pessoal fala muito, é picorreia. Quem que é picorreia? Chico Ré era um marchinho, tinha, andava do lado também, não fazia mal para ninguém não, mas todo mundo, nós tudo gostava dele, andava de chapéu, de ternozinho, de gravata, andava todo Andava lado de aí. gravata? Andava, tudo sujo, mas andava. Nós ficávamos brincando com ele. Eu não acho que ele não era daqui não, Edson. Não. Ele veio desse lado aí de Fragata, Tiros, por aí, não sei onde que é não. Ele Da não era região, daqui, não. né? Da região. Ele veio para cá. Pois é, mas você falou andar de gravata, eu conheço também, talvez até um pouco mais, porque eu fui amigo do filho dele, que é o Vicente Maia. Eu sou amigo do Vicentinho Maia, filho dele, né? Ele Vicente- queria andar de gravata também, de carro de boi, de gravata?
Tem isso mesmo, Zé? Ele vinha Você chegou a ver isso? Via, muitas vezes, cantando, carro de boi cantando aí. Via num dia de festivo aí, de aniversário da cidade, Ah, tinha desfile de carro de boi, e ele vinha de terno, gravata e coisa, tocando os boi. é. E não tirava a gravata, não. Depois, no outro dia, acabava a festa e coisa, ele continuava, ia para a roça de gravata e voltava de gravata. Era uma pessoa extraordinária também, de boa. Pois é, e ele foi dono de um bar importante, que é o bar do Vicente Maia, né? É, o Bar do Sete Maio, é onde hoje é Casa Oliveira, né? Acho que Casa é Oliveira, isso, virou a isso. casa a loja do Valdim. Isso, E hoje acho que ainda tem ainda a Casa Oliveira, né? acho que Ali na sim. esquina, subindo a Bento Ferreira, Isso. a loja da Aquilo ali esquina. era tudo Vicente Maia. E E ali, descendo ali também. teve cinema também. Zé. Descendo. Lá teve cinema? Salão de dança. Salão de dança, eu lembro. Tinha Tinha um também. clube. Um clube. Para baixo. Para baixo ali daquela. Que onde aí é. seria na Bento Ferreira, que não se chamava Bento Ferreira. Você lembra o nome dela, da rua? Não, acho que não. É nem Governador sabia. Valadares. Será que é? Bento Ferreira. Eu É, sei não é pelos possível. jornais, tem lá, Rua Governador Valadares. Depois virou Bento Ferreira, em homenagem ao nosso prefeito de 30 anos aí, de 15 anos de prefeito, né? Para baixo daquela loja da Tim, Hum. ali loja do Valdim, lá da Casa Oliveira, descendo E ali era a casa do Vicente Bento Maia. Ferreira, ali era o Vicente Maia, morava ali, É. e para baixo tinha uma outra casa, um salão, era um clube de nós dançar. Era. Você chegou a dançar ali? Não, eu era menino, mas eu em penetra. Você via o pessoal? Eu era penetra. Você era penetra? Então isso foi ali pelos anos, assim, nem era 60 ainda, né? Outros tipos, por exemplo, Polidora, por exemplo. Que eu também já vi falar muito, mas não. A Polidora era bom que ela gostava de jogar pedra. Tinha que mexer com Os ela. meninos mexiam com ela. Nós mexíamos, nós andava descalço aí na rua, batendo bola aí, e a Polidora vinha, e então, se não mexesse com ela, ela mexia conosco, para poder jogar pedra. E jogava sim. pedra em nós, todos lados, mas acontece que nós corria para cá, corria para lá, tudo, ela não sabia em quem que ela ia jogar. Era menino demais. E ela gostava disso. Gostava, era uma diversão. Tadinha. Você até me contou que às vezes você estava jogando bola na rua, jogava na rua, né, Zé? E É o na menino rua, jogava bola na rua. ficava ali, não prestava atenção, aí ela chegava perto e. Ô Edson, quando nós jogávamos futebol aqui na rua, aqui nessa avenida, em frente ali, pouco para lá da Santa Casa, certo? Nós jogamos bola lá, o Joãozinho, eletricista, passou lá, ele era fiscal da prefeitura. Nós estávamos jogando bola, era aquela bola de borracha, e coisa, ele passou e tinha a energia, aquela que você está falando, que é de tomate, Sei. né? E o doutor Ival era prefeito, foi da primeira gestão dele. E A ele primeira gestão dele foi de 47 a 50. 1947 deve ter sido 1950. 1950 por aí. É. Né? Eu sei que o Joãozinho, ele se passou lá e pegou, tomou a bola de nós e rasgou tudo na faca. Rasgou tudo na faca, né? Jogou lá. Nós ficou lá, os meninos tudo. Ficou chué. Chué. Aí o meu irmão foi lá no doutor Ival, no Sim. outro dia, É. meu irmão doutor, e explicou ao doutor Ival o caso. O doutor Ival falou assim, isso é uma vergonha para o município. Não pode ser assim. Vou mandar te dar o dinheiro para você dar para os meninos para comprar umas 2, 3 bolas lá. E deu. E deu dinheiro. Deu dinheiro, nós compramos a bola. Aí sobrou dinheiro, nós passamos lá na padaria do Sol Alberto Assunção, que é lá na praça, onde Hoje é o o Banco Itaú. Banco Itaú. Certo? Nós passamos lá, o dinheiro sobrou, nós compramos rosca. E nós veio comendo rosca de lá para cá. Aí vocês agradeceram ao seu Joãozinho. Foi tempo bom. Muito bom. Ô, Zé, nós estamos citando essas pessoas, mas nós não estamos falando mal de ninguém. Né? Não, graças a Deus, mas eu Porque também, eu não isso tenho não- nada a falar mal de ninguém. Eu toda a vida respeitei todo mundo e gostei de ouvir. Ô Zé, mas aqui tem outro caso muito engraçado. A mulher que beijava os outros a pedido para ganhar pinga. Quem que era essa? A Lucrécia, essa. A Lucrécia, muitos desses antigos devem lembrar dela. Certo? Ela chegava ali no Credibundo e falava que dá um copo de pinga.
Cramundo, dou não. Só se você beijar. Ele olhava lá, ver quem estava lá. E um dia eu estava lá, estava o doutor Dé Franco, que era advogado, era formado. Era chique para danar. O Dé era um dos maiores personagens de São Gotardo. Estava lá tudo de terno, coisa lá, comprou um negocinho no balcão. Né? O Cramundo falou, eu te dou um copo de pinga, mas você tem que dar um beijo ali naquele ali. Você era o doutor Dé. Doutor Dé. Dé Franco, filho Irmão filho da de um Hebe cap- Franco e do Tião filho de- Franco. Ela saiu caladinha, foi lá e bum, deu um beijo nele assim, mas babou nele tudo assim, que era uma nega suja demais. Esse homem saiu xingando e foi embora. Foi embora lá para casa dele lavar a cara. É. Ele ficou assim, e o cara não toma um copo de pinga, deu ela um copo de pinga. Pois é, isso virava assim uma festa na cidade, Ah, todo mundo era. sabia, né? O Cramundo gostava dessas coisas, ele achava bom. Zé, agora aqui, ó. Esse aqui eu cheguei a ver o Sansã. Ah, o Sansã. Sansã. Sansã morava aqui ao lado da Santa Casa, perto, era meu vizinho ali, certo? Filho do seu Abel de Castro e a dona Mercina, certo? Sim. Ele era normal, coitado de coisa, mas era outra pessoa também que só fazia as coisas erradas se mexesse com ele. E ele fazia parte da banda de música do Sobel, aqueles bumbo, Bumbo. né? Bumbo. Ele batia direitinho. É. Você precisa ver que coisa interessante. Ele acompanhava a banda todinha. Ele né? também tinha entrada franca, por exemplo, no cinema, né? Tinha. Quem me contou isso foi o Luizinho, filho do Tinha, Clarimonte, que ele tinha. entrava e tinha o lugar dele lá na frente. Tinha. Tampava os meninos que estavam para trás, tudo, mas Tinha, ele chegava e sentava. ele era grandão, né? Era. Grandão, mas não rolava ninguém também. Não. Outra coisa, que acho que você me falou, ele chamava todo mundo de... Ah, quem me falou foi a dona Ordália. Chamava os outros de mamãe, mamãe e papai. Mamãe, papai. É, Mamãe, né? papai. Sansã. É. Pois é, mas tinha também um que gostava de amarrar os cachorros, tudo atrelado. Não tinha isso? Acho que o nome dele acho que era Poncho Curto. Não sei não, Poncho Curto. Sei Poncho curto. não. Acho que era, não tenho certeza não. Ah. Ele trelava aí 8 cachorros, você ia arrastando aquilo para a rua abaixo, aquele Você poeirão viu isso? danado. Você chegou a ver? Vi muitas vezes aqui, isso, lá na praça aqui. Ele Fazia arrastando. aquele barulhão danado. Não, ele trelava os cachorros, punha um acorde, punha no ombro, saía arrastando aquilo, era o carro de boi dele. Carro de boi. Eram os boi dele. O Zé tinha um que andava para trás, Capucho. capucho. É. Mas como é que era? Você viu também isso? Vi, ele estava ali hoje, onde era o Banco Comércio. Hoje lá No tem. meio, é Bento Ferreira, assim, né? Hoje tem uma farmácia lá, não sei o que mais que tem lá. É. Ele chegava ali, depois ele disparava de ré, vinha até aqui no rumo da nossa farmácia de ré. certo? Mas correndo de ré. E não caía nem nada. Não assim, caía. Depois ele descia Ele devagarinho. devia fazer isso para dar show, né? Espetáculo. Porque para descer ele descia devagar, para voltar, voltava de ré É. e correndo. E o caso da Cascavel? A casa da Cascavel foi que tinha o senhor Chico Rezende, Chico Moço, morava lá na casa lá onde morou o Jaime. Hoje, o que é lá, hein, Edson? Hoje tem lá uma frutaria. Para baixo, é o mercadinho do Marcinho, Mercado É, Central ali. ali. Então, o senhor Chico Rezende era uma pessoa muito caridosa, muito boa, rico, muito rico. E era considerado os mais ricos aí. Era Né? um dos mais ricos aqui de São Gotardo. Ele tinha uma caminhonete e ele dava carona para todo mundo. Quando ele ia para a fazenda, todo mundo que tivesse aí na beira do rio, não precisava pedir não, ele parava e mandava entrar. Certo? A caminhonete chegava num ponto que não estava pegando pneu, de tanta gente. Mas parava e mandava entrar. Arranja um lugarzinho para vocês. Não deixaram ninguém para trás. Não, ele fazia. Ele levou o Capucho lá na fazenda para passear. Pegou ele aí na rua e levou. Sei. Chegou lá e foi lá para dentro de casa e falou, Capucho, vai para Jabuticaba, vai, põe a laranja para você, tem muito aí. E o Capucho saiu lá pro quintal com o chapéu. Na hora que ele voltou, o senhor Chico gritou ele para o almoço, ele voltou com o chapéu aqui e falou, o que eu trouxe para o senhor? O senhor Chico olhou, era um cascavel enroladinho dentro do chapéu, senhor. Um cascavel.
Mas eu fico, como que esse cascavel não picou ele? Como é que pode entender isso? O Chico, eles são doidos correndo. Imagina, joga né? isso pra lá, né? Isso aí agora a gente tem que ter uma explicação meio Eu não sei não. Sei se... misteriosa, né? Como é que Talvez a alma dele com o animal, ele tinha uma comunicação, né? Eu fico pensando assim, os bichos, a gente não sabe, mas eu acho que eles se comunicam. Não sei. E se meu pensamento é esse, eles se comunicam com o outro. Eu tenho a impressão que esse cascavel, essa cobra, devia sentir também quem ia fazer mal para ela e quem não ia. Sentiu nele que ele não era um homem que fazia mal. Se fosse eu, por exemplo, eu picava, porque eu metia o cacete. Eu também não teria coragem não, viu, Zé? Zé, mas você está vendo quanta coisa que você tem para contar aqui para nós. Eu anotei alguns aqui, mas a lista é muito grande. Mas também tinha um que se tornou famoso, que é o Mudim do Carrinho. Não tinha um carrinho que... Como é que era essa história? Tinha, lá na Capilinha. Ele tinha um carrinho, ele era super inteligente. Ele é doido, não é um doido, assim, que não molava ninguém, caladinho, mudinho. E ele montou esse carrinho e foi montando roda, foi adaptando, você tocando esse carrinho aí na rua. Então, tinha mais ou menos umas 100 rodas, tem tudo. E aquilo tudo. tocava? Gente dançando, certo? Gente serrando. Serrando, de todo jeito. Esse carrinho, eles deviam ter guardado esse carrinho, a prefeitura devia ter. Me parece, a confirmar, que ele foi tombado pelo nosso museu municipal. Não, é uma coisa que merece mesmo, tinha que ser mesmo. E uma pessoa... se fosse um de nós para fazer, nós não daria conta. Certo? Fazer o que eu fiz. Zé, olha, incrível, você tem muita coisa para falar, e eu teria também muito a perguntar a você sobre pessoas que fazem parte da nossa história, né? Por exemplo, você falou muito do Clarimundo, você falou do Dr. Erival, mas tem tantos, né? Tem por exemplo, Tom Biel. Você conheceu bem Tom Biel? Demais. Tom Biel também era meio lenda aqui, né? Conheceu bem? Conheci. Inclusive, ele era do PSD e o doutor Erival da UDN, adversários. Nós não falamos nada ainda sobre o DN-PSD, mas teria muito a falar. Mas é interessante que os dois, já me disseram isso, acho que foi o Alaor, filho dele, falou que eles tomavam café junto. O doutor Erival saía, descia um pouquinho, era a casa do doutor Erival, onde eles estão fazendo um prédio, né? O doutor Erival sempre foi uma pessoa pacífica, certo? Era o chefe do UDN, mas ele não tinha esse negócio com ele, não. Ele tratava a gente muito bem, qualquer partido que fosse, certo? Mas já o Antônio Biel era ao invés, certo? O Antônio Biel era o presidente do PSD, certo? Mas o Antônio Biel não levava desaforo para casa, não. Era desses bravos, Biel bravo. Sim. Coisa que eu nem quero entrar nisso, mas era desse jeito mesmo. Pois é, eles tomavam café num barzinho que tinha por ali. O doutor Ival era gente fina, muito boa. O Damiel também era, eu vendi uma casa para ele, negociei, ele era muito veaco e tudo. Mas deu tudo certo. Zé, mas olha, o nosso tempo tem que ser também... Não podemos ficar aqui sem... Por exemplo, eu vou mostrar isso aqui para o nosso público. Copa DAP. Você me mostrou isso aqui, aqui tem um pendrive, né? Tem. Eu quero, uma hora, tirar o pendrive, que eu não estou nem sabendo tirar isso, e ouvir. O que tem aqui, Zé? Conta para nós. Aí veio uns repórteres de São Paulo, certo? Sim. E faziam entrevista comigo sobre a área do PADAP, a desapropriação, como que surgiu o PADAP, como que nasceu. Aí tem tudo aí dentro. Eu expliquei tudo para eles, sabe o que era. Então eles gravaram tudo, levaram, está exposto lá no Museu dos Japoneses, lá em São Paulo. Certo? Lá tem a minha foto, tem tudo, está tudo lá.
Pois museu, é, né? vou ver se é Eu- possível eu- até mostrar isso para o nosso público uma hora, né? É. Mas você podia contar, Zé, porque você se tornou prefeito em 1973. Isso. O PADAP foi nessa época, né? Foi, Você pode resumir isso para nós, assim? vou resumir da 5 seguinte minutos, maneira, não? pode. O negócio é o seguinte, eu entrei na prefeitura, né, como se pegou um boi bravo, laçou e jogou lá no corpo. Eu não sabia nada de administração pública, não entendia nada. Né, e me colocaram como prefeito. Eu cheguei lá, sentei na cadeira de prefeito, né, a partir desse momento só aparecia mulheres, senhoras de idade, pedindo esmola para comer. Não tinha o que comer, certo? Então eu senti impotente. Achei que aquilo não era o meu lugar. Você tinha 30 anos. Eu achei que Era o prefeito mais novo da época, né? era. Eu sei só que eu achei que para mim aquilo não servia. Né? Mas por Deus iluminou, que eu fiz muita amizade com o doutor Olímpio, lá prefeito de Patrocínio. Daqui dessa região toda, né? O de Patos era o doutor Valdemar, mas ele era mais graúdo, não dava confiança para nós, não, que nós era da roça. Certo? Então, eu era amigo do Zé Queiroz, que foi meu colega de ginásio também, lá de Pará de Minas, prefeito do Carmo, o Tiãozinho, prefeito de Rio Paranaíba, o Brahim, prefeito de Arapuá, certo? O prefeito de Campos Altos, era o Chico Raimundo, parece, certo? E o prefeito de Ibiá. Nós dava tudo certo. Mas eu dava muito mais certo com o doutor Olinto de Patrocínio. E ele foi o ministro Andreasa, foi fazer uma visita para ele lá em Patrocínio, o doutor Olímpio era nomeado. Naquela época, Patrocínio era estância mineral. Né? Sim. Então, ele me chamou. Toda vez que tinha uma festa, ele me chamava. Eu fui. Cheguei lá, nós num jantar lá que ele ofereceu, lá naquela Serra Negra. Serra Negra, que chama aquela estância mineral que tem lá. Eu não conheço. Nós fomos para lá, ele ofereceu um jantar para o Andreasa, e eu fui também, nós fomos lá, eu sentei com ele e o Andreasa. A hora que saiu, eu falei, Olívio, eu vou te falar a verdade mesmo. Eu vou renunciar, não quero saber se eu sou prefeito. Eu não dou conta. Lá só tem gente pobre para pedir as coisas, eu não estou acostumado, certo? Eu tinha que fazer alguma coisa, não dou conta, não tem recurso. Se eu tivesse recurso para dar às pessoas, se tivesse uma verba, uma coisa assim, mas a prefeitura não tem nada. Certo? Ele falou, o Zé Luiz, meu colega, não faz isso não. Vamos fazer o seguinte, dá um tempo, certo? Eu estou implantando aqui um projeto aqui, uma indústria do bicho da seda. Certo? Vou fazer aqui, vai ter uma indústria aqui. Lá você tem o que é de melhor, você tem lá que é a matéria-prima, é a terra plana. Certo? Você tem lá, eu passo lá e eu vejo, Zé Luiz. Aquilo é uma riqueza. Certo? Eu vou te dar o endereço. Certo? Você vai lá em São Paulo, conversar com a Cotia, lá com o diretor da Cotia, e ver se eles querem implantar um plano aqui em São Gotardo, certo? E aí você resolve o seu problema. Eu falei, você acha? Ele falou, acho. Pode ir. Eu falei, quem está na chuva é para molhar, né? Vou tentar. E chamei o doutor César, certo? Fui só eu, o doutor César, acho que foi. Não sei se Vicente Teixeira foi também, Vicente Teixeira, presidente da Câmara. Fomos para Belo Horizonte, pegamos um avião, fomos para São Paulo, chegamos lá, fomos lá para o Clube Nacional lá de São Paulo. Nos recebeu lá, uma mesona, um mundo velho de japonês lá. E eu expus o meu plano, o que era aqui, o que eu precisava. O Gervásio, que era o presidente da Cotia, achou, prefeito, eu estou achando isso muito interessante.
gostei da sua ideia, certo? Eu vou pôr isso em papel, vou passar isso para poder, vou chamar, a diretoria está toda aqui, então nós vamos ver o que nós podemos conseguir para elaborar um plano para fazer lá para você. Certo? Eu falei, então tá bom. E assim ele fez. Eu falei, vou mandar uns japoneses para lá, certo? São descendentes de japonês. Na verdade, eles não são japoneses, viu, prefeito? Mas vai vindo japonês também, direto do Japão. Vai lá, só para ver isso, porque esse projeto vai ser o primeiro no mundo. Isso é implantação de cultura no Cerrado. Aí eu falei, então tá bom. Começou a vir gente, caravanas de japonês. Ficava lá no Minas Hotel e ficava lá na Primavera, lá no Mauro. Né? E eu saía andando com eles aí, nesse cerradão tudo aí. Só tinha gabiroba e caju. Né? E eu lembro direitinho que eu parei, um casal parou lá, né, perto da bateia, parou lá, pediu parar, não, planista, nada. A mulher desceu do carro, pegava a terra assim, né, e jogava e falava para o marido dela, olha que beleza, né? E coisa isso aqui. E tá, saíram. Quem está jogando a terra para cima? A esposa do japonês, o casal do de japonês. japonês. Ah, sim. Certo? Então, o que eles vieram aqui e encantaram com a planície, que era 61 mil hectares, parece, de área, né, plana, foi desapropriado aos 51 mil. José, você tem 3 minutos. Então, o que aconteceu? A história é longa e esse início seu foi sensacional. Pouca gente sabe disso, né? Mas aí eu fui, resumindo, fui no Totoca ver se ele queria fazer, fui que não aceitava, fui que não prestava, não vendia. As terras eram todas do Totoca, a maioria, né? Maioria. Tinha muitos pequenos Tinha ali. pequenos, mas seria devolvido. Sei. Certo? Aí, o que eu fiz? Fui lá em São Paulo e falei para os Gervásio, lá em Minas não tem jeito não, ninguém quer. Que de fato, Edson, os pais do PADAP, aqui, São Gotardo, fui eu, o doutor César e o Tião, lá o Tião lá do Rio Paraná, o prefeito. Hoje, os verdadeiros pais do PADAP que assumiram, queria não. Não queria enfrentar o Luciano, não. Tudo, mandava eu engavetar, tudo chegava lá, mandava eu engavetar. Você me contou aí, foi uma espécie que a gente chama de via sacra, né? Empurrar. O governador mandava para o secretário, que mandava... O secretário mandava para o Gramino mandava para o diretor de terra. E o último lá falava assim, ô Zé, para com isso. Joga essa gaveta. O Zé era teimoso, né? Aí eu cheguei num ponto que eu tinha que fazer. Ou senão, de fato, renunciar mesmo. Então, o doutor Olímpio me deu um impulso, me ajudou muito. Ele falou, não, só não faz isso não, vamos resolver o problema lá, você está com tudo na mão. Não faz não. Eu escutei ele, deu certo. Hoje, por exemplo, se São Gotardo não fosse os japoneses, São Gotardo tinha nada. Graças a Deus, então quer dizer que os descendentes japoneses, que japonês mesmo veio só um para cá. Na época, todos eram brasileiros, mas descendentes de japonês. Igual eu falei para uma vez, japonês falou, de fato tem que falar japonês, tem que aceitar, não tem jeito de mudar a minha cara. Né? Mas não são japoneses, são descendentes. Já a segunda, terceira geração, né? Tem nome para isso, só que eu não sei, você também não sabe, né? Nisei, Sansei, etc. Tal. Tinha. Nós temos que chamar aqui um japonês para explicar. Mas sensacional isso. O fato é que depois que você passou por isso, você voltou ao doutor Gervásio e ele acionou o Delfim Neto, que você falou? Ele ligou para o Delfim Neto, porque o Delfim Neto era o manda-chuva aí da economia. Delfim Neto era o ministro da Economia. E aí mudou tudo de repente? Mudou, porque a Cotia era uma potência nacional. A cooperativa era a maior cooperativa que existia no Brasil. Inclusive no exterior. Ela até exportava. Né? O que ela fazia? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, frango, acabou, estoque, subia. A lei da demanda. Da demanda e do procura. Em São Paulo, a mesma coisa. Então, o Delfim ligava
O Gervaldo, né, acorde lá no Rio de Ele Janeiro. tinha comunicação direta? Tinha, direta. Aí abastecia o rio, abaixava tudo. E assim a Cotia, o Gervaldo fez a Cotia, abastecia o Brasil inteiro. Mandava para o Rio abastecer Rio Grande do Sul, o Delfim Neto que pedia e ele obedecia. Quando o Totoca falou que não aceitava de jeito nenhum, eu fui lá e falei para ele, falou, vamos ver se não aceita. Certo? Vou ligar para o Delfim agora, que eu tenho ele vai ligar para mim amanhã, eu vou ligar agora. Certo? Falar que eu quero essa desapropriação de São Gotardo. Ô Zé, e essa desapropriação foi feita com uma certa tranquilidade, né? Foi. Apesar de ter, por exemplo, fizeram uma reunião que você me falou, que o pessoal aqui estava preocupado, mas depois foi tudo, a poeira foi assentando, né? Não, mas no começo foi assim não. Não foi assim não? Não. No começo tinha mais ou Muito menos medo no uns pessoal. 50, 100 jagunços aí, certo? Uma vez o delegado aqui mandou prender eles, não cabia em lugar de prender, fechou lá, onde era a prefeitura antiga, lá, fechou ali naquele pátio lá, fechou uns 100. Né? É mesmo? Alguns totoca, Agora eu tinha escolta, tinha o seu tio, Mundinho, me ajudou muito nesse ponto, certo? Que ele tinha prestígio lá, né? Veio um punhado de detetive aqui para ficar comigo aqui, certo? Me vigiar aí. Ô Zé, olha, mas você sabe que eu acho que isso merece uma outra entrevista nossa, para você contar mais coisas, que o nosso prazo aqui já está... Esgotou. Esgotou e você não... Tem muita coisa para contar. Converse demais, né? Mas viu, Zé, porque, às vezes, esse programa nosso é para mostrar às pessoas, né? Eu até costumo falar assim, eu já até, acho, não sei se falei para você, se São Gotardo tem 40 mil habitantes, 40 mil histórias, né? Cada um da sua maneira. Agora, você tem uma história fantástica para contar para nós, mas o prazo é muito curto. E vamos, se você estiver disposto a nos prestigiar mais uma outra oportunidade, já fica o convite feito perante aí o nosso público que vai te Muito acompanhar. obrigado. Inclusive, hoje, até nós falamos para o Edi, lembra que nós encontramos no armazém do Edi, que é armazém central, né? Para cima da loteria ali. Isso. E o Edi, qual foi a expressão do Edi? Esse é o prefeito. Esse é o prefeito, Edi, gente bem. muito boa. Então, uma homenagem a todo o nosso público na pessoa do Edi. Espero que ele veja esse programa, né? Certo. Viu, Zé? Olha, te agradeço muito e a palavra é sua ali para você despedir do público. Isso vai para o mundo inteiro, viu, Zé? Quero agradecer a todos os são gotardenses e todos que não são filhos de São Gotardo, mas que aqui fixaram residência. E também é o grupo, certo, da PADAP, dos japoneses, que de fato são descendentes de japoneses, que melhoraram as condições de São Gotardo. Hoje, São Gotardo é conhecido, gente, no mundo inteiro, mas graças aos descendentes japoneses que implantaram esse projeto aqui. Você vê que não o tanto de coisa que produz São Gotardo. São Gotardo só produzia café. Hoje produz tanta coisa, nem tem como, que o tempo não dá aqui para falar, certo? Mas hoje nós saímos daqui, deve sair daqui mais ou menos uns 250 caminhões, carreta de produtos agrícolas, tudo produzido aqui, certo? E graças a Deus, eu tive a sorte de pedir ao doutor Gervásio, que era o presidente do Cotia, certo? De estar lá em São Gotardo, do escritório da Cotia, tirar todas as notas fiscais aqui em São Gotardo para a Prefeitura de São Gotardo, em troca de eu lutar na política para a desapropriação, para a implantação do PADAP. Isso foi o que aconteceu, minha gente, certo? Eu me sinto honrado demais em ter participado desse programa e ser filho de São Gotardo e poder ajudar os meus conterrâneos. Muito obrigado a todos. Eu me despeço com um grande abraço a cada um de vocês. Ô Zé, está explicado então por que você é uma pessoa tão querida na cidade, né?
eu presenciei isso hoje ao vivo, né? O pessoal, Zé Luiz, quanto tempo, né? E te abraçando com o maior entusiasmo. Pois eu agradeço a todo o nosso público que nos acompanhou e ainda aproveito para dizer que José Luiz Borges editou, me parece, o primeiro livro sobre a história de São Gotardo, escrito pelo seu José Gonçalves Ferreira, que nós aqui conhecemos como Juquinha Carneiro, né? Isso. É o seu Juquinha, que faz parte também da nossa história. O Zé Luiz publicou pela prefeitura, né, Zé? Foi eu que publiquei. Na sua administração. E agradeço a todos e convido vocês para a próxima semana, tem mais. E já fica convite aqui para o Zé Luiz, para uma próxima oportunidade de ele voltar aqui para contar mais coisas para nós, né? Porque a finalidade do nosso programa é exatamente essa. Mas eu preciso de umas 2 horas para falar tudo. Preciso. Pois é, nós trouxemos aqui o doutor Zé Pessoa e ficou também 2 horas. Não, eu agradeço demais vocês, o Hudson e coisa, esse programa. Esse programa é muito visto na cidade, coisa eu sinto também, é muita honra. Agradecer o Hudson, certo? Meu sobrinho, certo? Que lutou, foi persistente e hoje está aí, ó. Essa, Exatamente. né? Pois é, então, muito obrigado, José Luiz, por nos prestigiar. Obrigado ao público e até o próximo programa. Obrigado.